Mais uma vez, Shabbat Shalom. É uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo mais um estudo. Pela misericórdia do Eterno, estamos aprendendo juntos. Isso é uma brahá, é uma benção. Nós subimos aqui na Bimar e nossa Ri Pinhas, Jorge, fala muito sobre isso. Morá também comenta às vezes, Morá, Débora, Letícia. É uma responsabilidade muito grande estar aqui trazendo um estudo, mas é um prazer também muito grande estar aqui trazendo o estudo. Porque ao mesmo tempo que é uma honra e nós ficamos gratos ao Eterno por o Eterno permitir isso, a primeira pessoa a aprender com o estudo somos nós. Então os morim, eles se preparam, os moraim se preparam para trazer algo para a sinagoga. E a nossa tefilá, a nossa oração ao Eterno é que o Eterno coloque em nossos lábios aquilo que o seu povo precisa ouvir. Amém? Quando você sobe aqui, você não fala aquilo que você quer. Isso em todos, né, Rabino? Sem exceção. Por isso que quando nós subimos aqui, vocês que estão recebendo o maná, vocês não podem ver o vaso. Porque muitas vezes o vaso não representa o conteúdo que tem. Porque somos falhos. Mas o conteúdo, o maná que vem do vaso, através da unção do Urua, como nós cantamos aqui, a unção, o Urua de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, esse é o que nós vamos absorver, porque é ele que nos convence do pecado e da justiça, do pecado para o arrependimento e da justiça para a salvação. Amém? Baruch Hashem. Paraxá de hoje, Paraxá Korah. Ontem nós ouvimos um pouco a respeito dela, com o nosso Moré Eliarro, Carlos, uma brahá, Paraxá bem complexa, porque ela conta uma história de um homem que se rebelou contra o líder Moshe, contra o Kohen Hagadol, Aharon, e infelizmente esse homem, com essa rebeldia, com essa rebelião que na Torá é caracterizada como, a rebeldia é caracterizada como feitiçaria. É o mesmo haverá de quem faz feitiçaria, com quem vira as costas para o Eterno. Quando alguém se levanta contra a liderança, a Brit Hadashah fala, o Taná fala, a Torá fala, que toda autoridade é colocada pela vontade do Eterno. Moré, mas existem líderes que misericórdia. Sim. E existe povo também que misericórdia. A Torá nos ensina que cada povo tem um líder que procura. Entende? Então, se o Eterno permite, ele colocou a autoridade, é porque nós precisamos daquela autoridade. Salvaguarda alguns casos, né? Que também existe casos que o homem, a vontade do homem toma frente, e aí onde o Eterno vai tratar, e nós vemos isso no Tanar, escrito várias vezes, várias histórias onde nós vemos que a mão do Eterno intervém, mas é o Eterno que intervém, e não nós, homens, simples mortais, que estamos aqui buscando um tikkun, buscando uma renovação, buscando algo para as nossas vidas. Amém? Paraxá Korah é a 38ª Paraxá, e eu usei como tema da ministração 24 horas para o arrependimento. Ali nas entrelinhas da Paraxá existe um sod, um segredo, que permitindo o Eterno, Bezat Hashem, eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês, ok?
Vamos estar passando por Bemidbar 16:1, que é a leitura oficial, a primeira leitura, e também Matitiarro, e também alguns versículos, ok? Baruch Hashem. Então, Bemidbar 16:1, a primeira leitura que abre a paraxá, diz assim: E tomou Corá, o filho de Itzhar, neto de Kehat, bisneto de Levi, junto com Datã e Avirã, os filhos de Eliav, Ion, o filho de Pelet, descendentes de Reuven, e se levantaram diante de Moshe. Aliaram-se a eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. A paraxá começa falando sobre a genealogia de Cora. Olha que interessante. Ontem Moré falou a respeito, nós aprendemos que ele era primo de Moshe, correto, Moré? Então você vê que muitas vezes o conflito, vou só pincelar aqui, nós aprendemos ontem, que o conflito muitas vezes está dentro da nossa casa. O nosso conflito, eu sempre digo aqui, quando eu falo sobre família, por exemplo, que o nosso primeiro desafio é na nossa casa. Por quê? Se nós não administrarmos bem a nossa casa, a nossa família, nós não conseguimos administrar lá fora. Então, o que acontece? Nós vemos aqui que a Torá está dizendo que a linhagem, olhe a linhagem de Cora. Ele tinha um problema emocional na linhagem dele, na família dele. E ele não aceitava Moshe ser líder. Ele não aceitava a liderança de Moshe e nem de Aharon. E muitas vezes esse conflito que foi gerado dentro da casa, da família ali, do convívio dele, é externado para fora. Isso acontece conosco também. Então é só, como eu disse, só uma pincelada. Então muitas vezes nós precisamos entender o nosso cotidiano, a nossa vida. Porque nós transferimos para fora os nossos relacionamentos, pendências emocionais, dependências emocionais. Nós transferimos para fora coisas que não resolvemos dentro da nossa casa. E isso aqui fica um alerta. A Torá está falando, olha, cuidado. Porque se você não resolver as coisas de dentro para fora, e você resolver só de fora, muitas vezes ela não vai entrar dentro. Por quê? Todo conflito, principalmente toda dependência emocional, gera em nós problemas emocionais e problemas de relacionamento externos. Então, muitas vezes você olha a pessoa não consegue se relacionar com ninguém. Às vezes ela até tenta, ela até quer se relacionar, ela luta para se relacionar. Só que dentro dela existem pendências emocionais que estimulam gatilhos emocionais e ela não consegue. E isso gera o que? Já que eu não consigo, eu vou agir assim. Eu vou ser dessa forma. E aí a pessoa tem problema social, porque para você se relacionar bem com as pessoas, você tem que respeitar e ser respeitado. Só que muitas vezes a pessoa transfere essa carga emocional para fora. Tanto que Cora, aqui nós vamos vir na paraxá, que Cora, né? Datã e Avirã, eles conseguiram levantar 250 homens contra o líder. Por quê? A ânsia era tanta de resolver essa pendência emocional que ele transfere para toda a congregação, todo o povo de Israel. E o que acontece? O final disso é a tragédia. E é assim na nossa vida. Se nós não resolvemos nossas pendências emocionais, nossa vida não vai caminhar. Eu gosto muito de ensinar, por exemplo, eu falo com os meninos da Razan. Se você não resolver a sua pendência emocional, você não prospera. Por exemplo, pai e mãe. A Torá é taxativa, o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Ele está falando, olha, você precisa ter um relacionamento bom com seus pais, porque senão na terra você não vai prosperar. Ele já está falando. Ah, mulher, mas ele está falando de vida. E vida também tem a ver com prosperidade. Ou você acha que prosperidade é só dinheiro? Prosperidade é plenitude. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não tem paz. Que prosperidade é essa? Nenhuma. Então, prosperidade tem a ver com shalom, paz.
E se não há honra aos pais, desculpa, essa bênção do eterno, ela não vem sobre você. Então, muitas vezes, nosso problema está dentro da nossa casa. Consegue entender? Filhos, muitas vezes os filhos, nós não conseguimos um relacionamento bom com filhos. Eu nem ia falar isso, olha só que coisa linda. Mas, de repente, nós precisamos ouvir, eu preciso ouvir isso. Eu estou num processo de aprendizado e realmente, graças ao Eterno, eu tenho conseguido. O Eterno tem permitido eu sanar as pendências emocionais com a minha família. Eu tinha um pouco de dificuldade. Talvez vocês possam, mas como assim, Moré? Sim, por que não? Sim, mas graças ao Eterno, meus irmãos, minha mãe, meus pais, hoje nós temos um bom relacionamento. Mas eu sempre tive muita dificuldade. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, e o começo da Paraxá está dizendo isso para nós. Você precisa ter um bom relacionamento, você precisa resolver os seus problemas emocionais com a sua família. E aí sim, lá fora, você vai conseguir ter uma visão clara. Por quê? Uma pessoa que tem um problema emocional com a família, ele transfere para fora no diagnóstico, na leitura que ele faz com o próximo. Uma ação de uma pessoa, ela desenvolve uma reação da outra, que muitas vezes vai trazer um problema de lá do passado para o relacionamento presente. Às vezes, por exemplo, você está falando com uma pessoa, você está conversando com ela. Uma coisa que você fala, a pessoa te responde de maneira ruim, grossa. Porque talvez pode ser que ela não resolveu o problema dela. E ela está interpretando a sua fala como uma fala agressiva. Olha como é que é forte isso. É muito forte. Então precisamos resolver nossas pendências. Cora não resolveu a sua pendência. Cora, ele deixou que isso levasse à destruição. Ele poderia ter sentado com Moshe, ter procurado o líder e falado: Moshe, por que assim? Eu tenho vontade de ser assim. E Moshe, com todo o amor que ele tinha, que era um homem elevadíssimo, ele ia saber instruir Cora. Mas não. Muitas vezes, assim como Cora, nós não queremos conversar. Quando nós vamos aconselhar a morar, Janete está aqui, morar Débora, sabe disso, né, morar? Muitas vezes você vai aconselhar a pessoa e fala: senta, conversa, não é, morar? Qual que é a resposta? Eu não quero sentar, não quero nem ver ele pintado. As pessoas não querem resolver. É mais fácil fugir do confronto, é mais fácil fugir da conversa. Para que eu vou sentar e me expor o que eu sinto? Gente, no que diz respeito à família, eu estou falando de família, eu não ia falar isso, mas no que diz respeito à família, é muito mais produtivo e lucrativo você dizer eu te amo do que eu dizer não quero te ver mais. É muito mais lucrativo você falar assim: me perdoe, não foi a minha intenção, do que você dizer assim: não quero te ver mais, nem pintar de ouro. Você me decepcionou. Mas muitas vezes o ser humano, ele opta pela segunda opção, porque é mais cômodo. Mecanismo de defesa do ego. Eu não quero me expor. Como que eu vou falar para ele? Ou para ela que eu a amo? Gente, eu tive um problema com meu irmão. Nós ficamos mais ou menos uns 5 anos sem conversar. Problema bobo, uma palavra boba. Sim, quando nós sentamos e conversamos, e os dois viraram um para o outro e disseram: irmão, eu te amo. A minha vida está renovada agora porque nós resolvemos essa pendência. Posso te falar uma coisa? A minha vida começou a mudar dali. Porque o amor é tão forte, ele tem uma força tão grande, ele é tão potente, que ele pode sim revigorar uma pessoa. E quando você não resolve isso, dentro de você fica uma luta.
e dizendo assim: mas eu gosto tanto dele, eu já fiz tanto isso para ele, será que ele não entende, ele não vê? Isso é dentro de nós, dentro da pessoa que foge da conversa. E a outro lado também é a mesma coisa. É um sistema de defesa do ego. Mas quando você senta e você resolve, hoje, toda vez que eu vejo meu irmão, eu abraço. Eu falo: meu irmão, como eu te amo, como eu gosto de você. Como eu penso para falar com meu irmão hoje. Porque, na verdade, a pessoa é tão importante para a gente, e a gente quer ser tão sincero, que às vezes você fala coisa que ofende, porque você quer o bem. É meio que, é muito, né? Muito complexo isso, mas você quer o bem da pessoa, você fala, mas aquilo é tão agressivo. Como que ele está falando isso para mim? Como que eu estou ouvindo isso dele? Mas na realidade, se nós analisarmos e pensarmos para falar, e respirarmos, como o nosso rabino sempre nos ensina, respira, oxigênio o cérebro. Como você gostaria que ele falasse com você? Fale com ele, fale com ela. Quando você exercita isso dentro da sua casa, dentro da sua família, o seu relacionamento lá fora, ele vai mudar. Porque você consegue ser uma pessoa equilibrada. Mas uma pessoa com uma ferida no corpo, no coração, na alma, possivelmente, ou dificilmente, ele vai conseguir ser equilibrado. Amém? Mas Cora, quando chega até Moshe e fala ali, reunido com Avirã, Datã e Avirã, Moshe não responde ele na hora. Moshe diz assim: olha, amanhã vocês voltem com os seus incensários e nós vamos falar com o Eterno. Ele não respondeu. Moshe, olha a sabedoria desse homem. Ele não respondeu, ele não confrontou Cora. Ele disse: amanhã, 24 horas. Depois tem um reloginho, olha que coisa interessante. 24 horas. Num plano literal, numa interpretação literal, ele foi muito sábio. Quando Moshe pensou, falou: não, eu não vou responder agora, amanhã eu resolvo. Muitas vezes é isso que nós temos que fazer, não responde na hora, para. Quando você vê uma pessoa muito nervosa, muito agressiva, como que fala? Diz o ditado: quando um não quer, dois, não briga. Não responde na hora. Opa, é mais fácil. A fala é prata, não é assim? Eu estou usando vários ditados aqui, né? A fala é prata, e o silêncio? Ouro. Não é? Então, muitas vezes, você precisa evitar o confronto. Isso, em Cabalá, significa você usar a Gevurá na hora certa ou o Reset na hora certa. Certo? Opa, peraí. Não vou responder ele, não. E uma pessoa nervosa, uma pessoa irada, ele não escuta. Põe isso na sua mente, ele não escuta. Moshe sabia disso. Cora estava muito irado, porque a pendência emocional dele já estava passando do limite. Ele queria fazer alguma coisa, ele queria uma vingança de algo que ele desenvolveu nele mesmo. E pessoas desenvolvem monstros emocionais a todo tempo. E Cora desenvolveu um monstro emocional ali. Naquele momento, Moshe fala: no outro dia nós conversamos. Mas Moshe tinha uma razão. Moshe pediu 24 horas antes do confronto final com Cora e seus seguidores, por várias razões, tanto práticas quanto espirituais. As interpretações rabínicas e midráshicas oferecem várias explicações para o pedido de Moshe, por esse período de espera. Aqui estão algumas das principais razões. Primeiro, oportunidade para o arrependimento. Uma pessoa está muito brava, ela não vai, de maneira nenhuma, reconhecer que ela está errada. Você pode falar o que você quiser, você pode usar a intenção que você quiser, a fala, o diálogo que você quiser, ela não vai te ouvir. Ó, peraí, calma, você está bravo, você está nervoso. Amanhã a gente conversa, ou mais tarde, depois. Então, esse período, Moshe queria dar para Cora e seus seguidores tempo para refletir sobre suas ações e se arrepender. Ele esperava que, com mais tempo para ponderar sobre as consequências da sua rebelião,
eles pudessem voltar atrás e evitar punições divinas. Olha que líder, gente. Moshe não estava pensando nele, porque muitas vezes quando alguém faz algo assim, o nosso rabino já passou por isso. Muitas vezes quando a pessoa se levanta contra, nós ficamos irados e levamos para o lado pessoal. Mas aqui, Moshe deu uma prova que ele não estava levando para o lado pessoal. Pelo contrário, ele estava pensando na alma daquele homem. Olha que isso é amor. Olha, eu não vou responder ele agora, eu não vou falar nada com ele, eu não vou discutir com ele, certo? Ainda que as acusações contra Moshe eram graves. Tanto que tem um momento que ele fala: nenhum jumento eu peguei. Ou seja, até o jumento que eu desci para o Egito, para Mitzrayim, era meu. Eu nunca peguei nada da congregação. Nunca fiz nada que eu pensasse em mim primeiro. Sempre pensei na congregação. Porque assim, a pessoa que tem pendência emocional, ela sempre vai te acusar de alguma coisa. Ela sempre vai pegar no seu pé por algo que ela acha, ou ela desenvolveu, ela vai falar para você ou para as outras pessoas que você mentiu, que você usurpou, que você deu golpe. É ou não é, Rabino? Não é assim? É sim. Ela vai inventar algo sobre a sua vida. É isso para que você perda seu equilíbrio. Você perdendo o seu equilíbrio, você vai demonstrar, na liderança, por exemplo, demonstrar que você é um líder fraco. E quando você não é o líder, mas você perde o seu equilíbrio, você mostra que você é uma pessoa frágil emocionalmente. Olha para você ver como é profundo a psicologia, né? Mas continuando. O Midrash Tanhumá, de Cora 6, capítulo 6, diz assim: Moshe estava tentando evitar um julgamento severo do Eterno para com eles. Ele acreditava que com um período de reflexão, Cora e seus seguidores poderiam perceber o seu erro e suas ações e se arrepender. Dá um tempo. Falou, vamos dar um tempo. Muitas vezes precisamos dar esse tempo. Um outro motivo era justiça e misericórdia. Moshe era conhecido por sua misericórdia e compaixão. Isso, olha para você ver como que foi a elevação de Moshe. Justiça e misericórdia. Ele era conhecido pela sua compaixão depois que ele volta a Mitzrayim. Porque quando ele saiu de Mitzrayim, fugido, ele não era compaixão. Ele era Gevurá. Tanto que ele mata o egípcio. Gevurá. Concorda? Mas agora já elevado, feito a techuvá, mudou-se a pessoa. Moshe não é mais o mesmo Moshe. Moshe agora é o líder que o Eterno preparou para liderar. O Rabino, hoje ele é o líder que o Eterno preparou para liderar. O Rabino já falou aqui várias vezes, como ele era antes. Amém, Rabino? Hoje ele chegou num patamar que ele precisou passar por processos. Moshe foi preso, Moshe foi lançado no cárcere, Moshe foi humilhado, Moshe foi confrontado pelo Eterno, quase morreu. Ele passou por processos que o elevou. Assim como nós sabemos. Então a pessoa quando chega na liderança, ela passa por processos, ela está ali porque o Eterno preparou ela. Por isso que o Eterno escolhe os nossos líderes. Ainda que o líder faça alguma coisa errada, é o Eterno que vai resolver com ele. Porque se nós nos levantarmos contra o líder, nós estamos falando assim: Eterno, o Senhor não é tão sábio assim. O Senhor não é tão poderoso assim. O Senhor não é tão inteligente assim. Amém? Mas é o caso de Moshe. Moshe foi preparado para aquilo. Ao conceder o período de 24 horas, ele estava agindo de acordo com esses atributos, dando a Cora a seus seguidores uma última chance para considerar e demonstrar arrependimento. As 24 horas era para trabalhar o psicológico de Cora, o coração. Mas o que Cora fez? Não, eu vou com tudo para cima dele. Agora eu vou organizar as pessoas, vou preparar os incensários, e ele era abastado. Os melhores incensários, os mais potentes, se isso existia na época, eu quero fazer não é uma fumacinha, não. Eu quero que a fumaça do meu incensário cubra toda essa congregação. Porque é assim, a pessoa que é a vingativa, né? Porque nós temos algumas personalidades. Bom, o que acontece? A pessoa assim, ela quer a vingadora, ele quer se vingar, ele quer mostrar que ele é, né? Ó, o comentário do Rashi diz o seguinte: Rashi explica que Moshe estava tentando ganhar tempo para ver se eles se arrependeriam. Ele queria dar a oportunidade de mudar de ideia e salvar a sua vida. Infelizmente, isso não aconteceu. Porque tanto
Cora, principalmente Cora. E os outros, eles estavam com uma segunda intenção, certo? Mas temos mais um motivo, que Moshe, com toda a sua sabedoria, e isso é muito importante, esse é um segredo que eu queria trazer para vocês, que era o Shabat. O Shabat é um dia especial designado para reflexão espiritual. Olha que interessante. O Shabat, nós vimos para a sinagoga. Mas eu falei aqui uns dias que nós temos que vigiar na quinta, todos os dias, mas na quinta e na sexta de dia, nós temos que vigiar muito. Porque muitas vezes, quando dá próximo de acendimento das velas, levanta-se vamos dizer, a gente pode falar uma poeirinha, mas muitas vezes é um ciclone. Como é que chama? Fala o ciclone. Teve um ciclone esse dia, alguém lembra do nome? Katrina, Katrina. Muitas vezes quer se levantar uma poeirinha, mas não, é um ciclone na nossa casa. Entendeu? Por quê? Para atrapalhar o Shabat. Mas olha que interessante, ó. Moshe sabia que o Shabat oferecia uma oportunidade única para Cora e seus seguidores pudessem refletir sobre suas ações e se arrependerem. O Shabat cria uma atmosfera propícia para introspecção e reconciliação espiritual. Gente, existe um movimento negativo. Antigamente nós falávamos tudo era o inimigo, né? Tudo é o inimigo, é o inimigo. No judaísmo não é bem assim. Existe uma força negativa chamada Sitra Ara, certo? Então nós vamos estudando, nós vamos aprendendo algumas coisas, né? Vamos descobrindo. A Sitra Ara é aquela força que quer tirar o seu prumo. Ele quer atrapalhar você, ele quer fazer você entrar no Shabat nervoso, estressado. Ele quer, de todo jeito, tirar seu foco. É a Sitra Ara, tá? Então, por isso que eu digo, vigia antes do Shabat, porque no Shabat você tem que entrar pleno. E como você entra pleno, no Shabat é o momento de você refletir. Nós vamos aprender a Torá e vamos degustar a Torá, vamos ruminar a Torá. Então nós vamos fazer uma introspecção. E aqui, quando aconteceu de Cora falar com Moshe, estava se aproximando do Shabat. Se eu não me engano, o outro dia seria Shabat, começo do Shabat. Então Moshe já sabia, eles vão agora pensar, porque eles não podem entrar no Shabat com essa rebelião. Olha como é forte. Eles não podem adentrar impuros mentalmente. E isso aqui fica um alerta para nós. Está próximo do Shabat? Limpa o seu coração. Limpa a sua mente. Limpa a sua alma. Porque no Shabat você não pode jejuar, você não pode ficar triste. E eu posso falar uma coisa para você? Você não pode guardar rancor no Shabat. Pensa você, o Shabat representa o Olam Rabá. E no Olam Rabá... Bom, mas eu queria tanto que esse irmãozinho não estivesse aqui comigo. Isso é muito, sim, é muito claro. Isso é assim, vamos supor, tá na cara, né? Nítido, tá ali. Mas a gente não pensa assim. Principalmente se você não resolver a pendência na sexta. Porque você entrou no Shabat, pronto, estragou, aí, se for marido, esposa, ela não quer olhar para ele mais, não quer conversa, entendeu? E se for irmão ou irmã, também não quer nem chegar perto, certo? Se for dentro da sinagoga, eu não vou passar nesse lado, porque o outro está do outro lado lá, eu vou passar do outro lado. Não, aqui também eu não vou sentar, não vou sentar de lá, porque eu não quero nem ver. Isso não acontece aqui não, né, irmão? Não, né? Baruch Hashem. Rashi comenta que Moshe esperava, com a chegada do Shabat, Cora e seus seguidores pudessem ser influenciados pela santidade do dia e reconsiderassem as suas ações. Agora, a Torá, ela faz uma correlação com Yeshua. Mas que correlação nós temos com Yeshua nessa paraxá de Cora, nessa história de Cora? Vamos ver se nós temos uma conexão. Ali na paraxá de Cora, Cora se levanta contra um líder. Certo? Agora, Yeshua também se levantaram contra ele. Também a Sitra Ara trabalhou para que o Israel não o reconhecesse.
Uma das coisas foi a autoridade divina de Yeshua. Foi colocada em xeque, assim como a de Moshe. Assim como Cora questionou a autoridade divina dada a Moshe e a Aharon, Yeshua também enfrentou questionamentos e desafios à sua autoridade. Na Brit Hadashah, há várias ocasiões em que líderes religiosos questionam a autoridade do próprio Yeshua. Como o exemplo de Matitiahu 21, 23. Olha só. Ele entrou na área do Beit HaMikdash, do templo. Enquanto ensinava, os principais e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: que simra você tem que lhe autoriza a fazer essas coisas? E quem lhe deu tal simra? Olha só. Quem questionou ele? Foram os principais, os escribas, os anciões. Questionaram ele por aquilo que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo? Ensinando Torá, curando enfermos, dentro do Beit. Então, ali também existiam pendências emocionais, porque eram pessoas que não aceitavam Yeshua, a autoridade de Yeshua. O que é Simra? Simra é o que vai acontecer com o Rabino daqui a uns dias. É aquela unção sobre ele, a autoridade. Então, até é traduzido muitas vezes como autoridade, Todá. Com qual autoridade você faz isso? Qual a resposta dele? Olha, ele fala: se você me responder tal coisa, eu te respondo com a autoridade que eu tenho. Ele questiona o questionamento. Muito sábio. Mas assim também aconteceu com Moshe. Porque as pessoas têm esse problema. Mas quem deu essa autoridade para ele? Mas como que ele está fazendo tal coisa? Às vezes a pessoa está trabalhando para o Eterno, está fazendo de tudo para que flua a obra do Eterno, e as pessoas se levantam e falam: mas como assim? Como assim ele está fazendo isso? Quem que autorizou? Porque muitas vezes as pessoas queriam fazer aquilo que Yeshua fazia. Ali era um caso. Queria fazer, mas não tinham condições. Mas com qual autoridade? Ué, autoridade que vem do Shammai, senão eu não faria. Um líder, ele só faz o que ele faz porque veio a autoridade do Shammai para ele. O rabino só é rabino aqui porque o Eterno fez a unção sobre ele. O poder do Uru está sobre ele. Isso Yeshua fala quando ele entra lá na sinagoga e lê Isaías. O Ruach HaElohim está sobre mim, porque me ungiu para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, para dar liberdade aos cativos e apregoar o jubileu, o ano aceitável do Senhor. Quem que deu? O Ruach HaKodesh. Estava sobre ele. O poder, o espírito de Elohim, o Ruach de Elohim, de Deus, estava sobre ele. Mas aquelas pessoas tinham problemas, tinham pendências emocionais. Uma outra correlação que Yeshua está ali, mostrando Yeshua ali, é o sacerdócio que foi questionado. Nós entendemos que o Yeshua, ele é o nosso Kohen Hagadol. A questão central na rebelião de Cora era o sacerdócio. Cora queria um papel sacerdotal, ele queria o lugar de Abraham. De Aharon, desculpa. Mas Deus confirmou a escolha de Aharon na Brit Hadashah. Na Brit Hadashah, Yeshua é apresentado como sumo sacerdote eterno, que não vem de linhagem de Aharon, mas segundo a ordem de Malquitzedek, como é dito em Hebreus, judeus messiânicos, 5:6. Você é um Kohen para sempre, segundo a ordem de Malquitzedek, que nós conhecemos que era um Kohen que não tinha nem princípio nem fim de dias. Era um Kohen escolhido e separado por Deus. Assim é o nosso Kohen Hagadol Yeshua. Então a Parashá de Cora está falando de Yeshua e daquilo que iria acontecer, porque as pessoas iriam se rebelar contra ele. E até hoje os nossos irmãos, nossos Ahim, eles se rebelam contra, a ponto de criar mais um movimento, certo? Chamado Bnei Nada, certo? Mas não reconhece o Mashiach como aquele que une as nações a Israel. Olha, coisa mais... Isso é um problema emocional que foi desenvolvido há milhões e milhões de anos, milênios. O julgamento é a salvação.
a punição divina que sobreveio aos rebeldes de Cora serve como um paralelo ao conceito de julgamento divino na Brit Hadashah. Yeshua falou frequentemente sobre o julgamento e a necessidade de arrependimento, como está escrito em Matitiahu 12, 41 e 42. No entanto, ele também trouxe uma mensagem de salvação e graça, oferecendo-se como um sacrifício para redimir a humanidade, o sangue vertido no madeiro. Então, esses são paralelos traçados com a Parashá de Cora. Para encerrar, 24 horas para o Shabat. Eu quero voltar no início. Moshe esperou um dia completo antes do julgamento divino caísse sobre Cora e seus seguidores. Esta espera pode simbolizar um período de paciência e expectativa antes da manifestação do julgamento divino. Vamos lá, ó. 24 horas. 2 mais 4 é 6. Então, esse 6 simboliza 6 milênios. De acordo com uma tradição judaica, o mundo passará por 6 milênios antes da chegada da era messiânica, ou o 7º milênio, que é comparado a um Shabat. Assim como Moshe esperou pacientemente por um dia, a humanidade espera por 6 milênios pela vinda do Mashiach e o descanso final. Ei, pode ser que talvez nós estamos na posição de Cora. Que é isso, Moré? Misericórdia. Eu nunca levantei contra o Murrave, eu nunca levantei contra o Senhor, contra ninguém aqui. Amém. Mas como nós estamos perante o Eterno? Nós estamos nas 24 horas que antecedem o Shabat, Baruch Hashem. A Parashá de Cora está revelando para nós, cuidado. Nós estamos nas 24 horas de reflexão, de arrependimento. O 6º milênio está aqui. O calcanhar do Mashiach já está para dentro da porta. Como que nós estamos com as nossas pendências emocionais? Como que nós estamos com o nosso relacionamento? Moré, mas a salvação é a gente obedecer os mandamentos. Sim. A salvação é a gente reconhecer Yeshua. Sim. Mas como nós estamos com o nosso semelhante? Como nós estamos com aquilo que Deus instituiu nas nossas vidas? Será que nós estamos olhando para os nossos pais e dizemos: por que o Senhor colocou um pai desse para mim? Por que eu precisei ter um pai desse? Nós estamos olhando para os nossos filhos: o que eu fiz para merecer um filho desse? Será que nós estamos questionando aquilo que o Eterno colocou na nossa vida? Porque se nós estamos questionando, irmão, eu sinto lhe dizer, nós estamos em rebeldia. Nós precisamos aprender com o que foi nos dado e não rejeitar o que foi imputado na nossa vida. Amém? Estamos às 24 horas para o Shabat. E isso é uma brahá. Aquele que tem ouvidos, ouça o que Rua fala às sinagogas messiânicas. Nós precisamos ser diferentes. Por isso que as nossas ministrações, elas envolvem Tanar, Torá, Brit Hadashah, psicologia, gematria, cabala, Beit Shalom. É uma brahá, é um milagre. Porque aqui o Eterno tem um povo que Ele quer separado, diferente. Como que nós estamos administrando as nossas dependências emocionais? Como nós administramos a nossa dependência emocional, é como nós alcançamos os nossos objetivos. Se estamos numa escalada de evolução, precisamos deixar o que para trás fica. Assim Paulo disse. E prossigamos em renovação da nossa mente. Amém? Baruch Hashem. Eu agradeço a oportunidade. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach.